Olá, começamos mais um Conversa Boa. Conversa Boa é um programa de conversa casual no formato descontraído de bate-papo na sala de casa, dando um tom informal ao diálogo contemporâneo. É um programa para sentar e conversar, simples e descomplicado. Todo mundo tem uma boa história para contar. Vem conversar com a gente! O bate-papo de hoje é com o Pedro Herodes. O Pedro é um jovem empreendedor, por isso o tema de hoje é empreendedorismo. Vamos falar com um pouquinho de moda, um pouquinho de design, um pouco de bolsas, enfim, vamos falar de tudo um pouco. Vamos ver onde essa conversa boa vai nos levar. Pedro é criador e designer da marca Herodes. É também empresário e acaba de inaugurar aqui em Santa Cruz do Sul a sua primeira loja física. Também é empreendedor e sonhador. Um grande empreendedor desde pequeno. Pedro, conta pra gente essa história boa de empreendedorismo. Quando e onde começou esse seu case de sucesso? Então, primeiramente, oi. Na verdade, eu falo assim um pouco nos stories ou no IGTV do meu Instagram também, um pouco sobre a minha caminhada. Eu comecei vendendo joia, bijuteria, sei lá, eu fazia, não me lembro, não sei a palavra agora, mas acho que é joia. Eu e a mamãe a gente fazia em casa, então isso mais ou menos com uns 3, 4, 5 anos, e a gente costumava ir para Santa Catarina e no verão. Então lá eu saía com meu pai para vender essas joias, mas obviamente era para me divertir, né? Você veja que interessante, como é importante o estímulo do empreendedorismo desde criança. Quando a gente tem a base forte, o apoio dos pais, isso é muito importante, né? Não, da família de uma maneira geral, né? E, enfim, então comecei fazendo essas joias, passei então das joias ali, não me lembro agora, acho que com uns 8 anos, eu comecei a fazer camiseta personalizada. Essas camisetas personalizadas eu comprava lá branca, minha mãe comprava lá branca, e eu então comprava as tintas e pintava, né, tingia elas. Eu fazia várias estampas e o meu meio de venda era vender para os meus colegas na escola, né. Então depois disso, ali com uns 11, 12 anos, eu fiz a minha primeira bolsa. Essa primeira bolsa, na verdade, ela foi feita com caixa de papelão, tecido que tinha sobrado de uma calça, e as ferragens que eu tinha disponível em casa das joias lá de 2005. E, claro, ficou uma coisa super simples, uma costura feita à mão. Eu estava recém aprendendo a parte da costura, que eu fui super incentivado desde pequeno, tanto na escolinha, na parte da costura, quanto na escola, na parte de alfabetização ali também, a gente no turno tinha aula de costura. A importância também, né, Pedro, dessas aulas ligadas à criatividade, às artes, principalmente também a questão de oratória, colocar os adolescentes, as crianças para falarem em público, para perder essa inibição. Porque é uma dificuldade, na verdade, que a gente tem, é natural tu ter essa dificuldade de tudo, né? Se tu começa a treinar isso desde cedo, mais fácil para ti é depois. Mas então... E a educação empreendedora. Exatamente. Incentivar para que tenha ideias. Falta bastante. Falta esse incentivo dentro de casa. Nós, como eu, no caso, né, que sou mãe, eu procuro incentivar sempre meu filho. E também, assim, na primeira ideia, não deixar ele desistir. Porque um grande empreendedor, ele sabe que vão ter muitos desafios, vão ter muitos fracassos até chegar ao sucesso. Você deve ter tido muitos. Isso é uma história ainda da tua... Porque o Pedro é muito jovem, ele tem 20 anos. 20 anos. Fez 20 anos agora. Então ele está contando uma história assim, ainda muito criança, já tinha essa naturalidade, esse DNA para o empreendedorismo, mas você nem sabia. Não.
Não tinha nem essa consciência. Porque na verdade tudo que eu fazia era, por exemplo, que nem quando eu fazia as camisetas. Eu vendia as camisetas, mas o dinheiro era para eu usar nos lanches da escola, né? Sim. Então nunca tive aquela... nunca não, mas quando eu era pequeno não tinha aquela coisa de, né, vou fazer isso aqui, enfim. Mas que é o foco do empreendedor, que ele é criativo, determinado, Exatamente. Ele tem um objetivo, né? Cria-se uma ideia e experimenta essa ideia, e essa ideia ela tem que trazer algum resultado. Para quem é que você está criando aí aquilo e monetizar. É o que você fez. Você criava as suas... já era artista, criava os seus objetos, seja as joias, as bijuterias, né? Ou as camisetas, na sequência a clutch. E eu acho que você nem imaginava que lá no futuro você ia desenhar bolsas. E lindas bolsas. E na verdade, assim, até acho importante falar um pouco. A minha mãe, ela é professora de artes e professora universitária. Então ela também tem me deu um bom empurrão ali. E o meu pai sempre foi artista, e, enfim, trabalha com isso. Mas com certeza, assim, a parte principal foi o apoio dos meus pais. Quando eu saí do ensino médio, na verdade, eu queria fazer moda. Eles tiveram um certo impasse e aí eles, não, faz administração. Fui para administração. Então fiquei na administração um semestre e foi terrível para mim, porque não era seu sonho. E não tinha paixão. Nada a ver comigo. E então saí. Fiquei um semestre fora, fiquei fazendo os meus projetos das bolsas, trabalhando só nas bolsas. No outro semestre eu entrei na moda. Também fiquei só um semestre, mas daí foi por questões que eu tive que, naquela época, fazer escolhas entre continuar o curso ou dar foco total para as bolsas. Por quê? Porque naquele momento, isso foi mais ou menos início do ano passado, foi o momento que eu comecei a ter muita demanda das peças. Até então eu só trabalhava em loja multimarca, né? As bolsas eram vendidas em lojas multimarca. Você começa a desenhar e criar suas bolsas no ateliê, porque suas bolsas também, é bom falar do seu diferencial, né, Pedro? As bolsas dele são todas artesanais. São todas feitas à mão, o corte é único, então assim, por mais que o modelo seja igual, às vezes ele não sai um igual ao outro. Então assim, as peças, muitas vezes os couros são feitos por mim mesmo, então eu que faço a parte de escolha de tingimento, então são cores que só eu tenho, são texturas que só eu trago. São seus diferenciais. Exatamente. Então daí também toda a parte desse processo feito à mão, outros diferenciais que eu sempre gostei de oferecer e que, na verdade, o que eu gosto de trazer é esse empoderamento feminino, essa força para a mulher, e eu gosto de dar opções para ela também, para que ela se sinta ainda mais bonita. Então, por exemplo, que nem o pegador de uma bolsa ou a alça de uma bolsa, às vezes a gente quer trocar, a gente não se apaixona pelo pegador, eu gosto de um pegador mais fino, eu quero um pegador mais robusto, um pegador de pelo ou de metal, então tudo isso tu pode trocar. Na própria loja ou em qualquer multimarca que tenha marca, tu pode chegar lá e pode pedir uma troca de pegador, de alguma coisa. Todas isso eu sempre quis fazer. Tem garantia? Tem garantia, tem 5 anos de garantia também. Agora também iniciei com uma linha marítima, que na verdade o que é? Eu tenho uma clutch que é minha e eu uso ela, tô com ela hoje aqui, uso ela muito, mas eu fui pra praia e entrei dentro do mar com ela, porque eu não tinha onde deixar. Entrei dentro do mar e saí, entrei, aquela coisa da maresia acabou estragando um pouco das ferragens. Então, para esse ano, isso foi no verão passado, para esse ano eu decidi trazer a linha marítima, que vai ser lançado provavelmente final de novembro, que são peças próprias... Que não oxidam. São peças próprias para mar, para piscina, que tu pode, né, molhar ou sujar com areia, que não vai ter nenhum problema com a maresia. E até por falar em mar e piscina, a sua nova coleção, a San Blas, Alto Verão, é totalmente inspirada no mar. No mar, exatamente. Na areia. Exatamente. Na água marinha, que é a cor tendência da coleção. Da sua coleção. Todas as cores, na verdade, elas têm um significado nas peças da coleção San Blas. O que acontece? Quando eu criei o San Blas, na verdade, foi lá no final do ano passado, que eu tava... A gente sempre cria, que nem agora já tô criando a coleção do ano que vem. Do verão que vem. Sempre à frente. Tem sempre à frente. E essa coleção eu já quero que chegue o verão que vem, porque eu tô amando a coleção mais à frente. Mas
Então essa coleção ela foi toda pensada, porque como eu tava na praia e a gente ficou numa... é uma praia meio deserta, assim, né? Então a gente ficou lá, tinha várias ilhas e tudo mais. Me veio o clique do San Blas, que é um conjunto de ilhas. São 365 ilhas. Assim. E aí os tons que eu decidi usar foi o azul, foi o tom areia, foi aí as conchas, veio muita concha, búzios, concha africana, enfim, toda essa pegada. Também agora no alto verão, então vem bastante coisa pintada com ondas do mar, verde, coqueiros verdes, que também remete a esse conjunto de 365 ilhas. E, enfim, toda essa pegada eu trouxe para a coleção de agora. E eu adoro o verão, né? Eu até sou meio contraditório. Eu vim aqui até em sua homenagem, aqui nos tons da San Blas. Da San Blas. Eu, na verdade, sou meio contraditório, porque quando é inverno, eu não gosto de inverno, e quando é verão, eu não gosto de verão. Mas eu gosto do verão, assim, internamente, eu acho que eu gosto. Mas, então, assim, essa coleção que a gente bolou, que eu bolei, na verdade, claro, a gente... o pessoal da uma equipe que trabalha contigo. A gente, nem tudo que eu crio é possível fazer. O teu ateliê, ele fica em Porto Alegre? Ele fica em Porto Alegre, um em São Paulo e um aqui daí. Que aqui, na verdade, é só finalização, né? Certo. Detalhe, alça, pegador, detalhes, por exemplo, se a bolsa... Claro, agora não seria o caso, mas a bolsa é de pelo, acabamentos. Agora a coleção do Alto Verão, que vem as marítimas, elas são com conchas cravejadas, toda essa parte do cravejamento, enfim, é feito aqui, tudo aqui. Eu também percebi que você nomeia as suas bolsas com nomes de mulheres. De mulheres, quase exatamente. Quase todas são nomes de mulheres, exceto uma que é numérica, 1161. E a San, na verdade, que eu até hoje postei e expliquei um pouco por que San. Esse modelo San, na verdade, o nome San veio que a primeira bolsa que a gente fez, ela era amarela. E aí ela era um amarelo metalizado. Então ela brilhava muito no sol. Então era época de verão, então veio o San. Mas o resto Mas tem alguma que você se inspirou em alguma mulher que foi ou é muito especial pra você? Algum nome? Na verdade, assim, todos os nomes, eles têm um significado pra mim, né? São mulheres, ou a mulher que eu criei a primeira peça, né? A primeira cliente comprou aquela peça, ou mulheres que eu considero forte, né? Então, que nem agora tem um modelo que eu vou lançar, que é a Cleo, da Cleópatra, né? É uma bolsa de luxo, uma bolsa elegante, chique, para uma mulher forte, elegante, chique e moderna. Exatamente. É isso. Mas eu também acho interessante que você quer trabalhar com a temporalidade, aquela coisa de mãe para filha, de avó para neta. Então, mesmo que tenha muito de modernidade, ela também tem essa coisa de ser atemporal. Ela é atemporal. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para o empreendedorismo. A sua primeira bolsa, você confeccionou em 2016, é isso? A primeira, aquela que eu fiz, era criança, né? Aquela não contou. Aquilo é a sua... Você já se inspirava e usava a sua criatividade. Isso. Mas como a motivação vem de dentro da gente, porque a inspiração, né, gente? A gente pode se inspirar em várias pessoas. Mas motivação é uma coisa que é nossa. Tem que vir de dentro de nós. E aí você fez a sua primeira bolsa que você comercializou em 2016. Na verdade eu comecei o processo, a gente começou, quando eu decidi, vou fazer as bolsas, eu comecei na parte do desenho e modelagem, até então eu não sabia, né? Eu não sabia de nada, não tinha entrado na faculdade de moda, eu acredito que eu não tinha nem entrado na faculdade de administração ainda. Então eu fui aprender isso, tive que aprender muita coisa sozinho, muita coisa. A mulher que trabalha comigo, a Gabi, ela me ensinou muita coisa, foi na verdade ela que me porque é importante também ressaltar isso, né? O empreendedor, às vezes ele tem uma grande ideia, mas ele também precisa de parceiros, das parcerias. A gente não faz nada sozinho. Exato. E assim, nem todo empreendedor é empresário e nem todo empresário é empreendedor. O empreendedor é aquele que cria, que se inspira, tem uma grande ideia e pode ou não colocá-la em prática. O empresário, ele vai colocar essa ideia em prática, vai gerir essa ideia, vai fazer a gestão desse negócio com as suas habilidades e competências, mas não necessariamente a ideia pode ter vindo dele. Então,
O Pedro, ele reúne essas duas características, o que eu acho bastante interessante, Pedro, porque você é empreendedor e empresário. E poucas as pessoas conseguem ter as duas características juntas. E muitas pessoas confundem, né? Chamam o empreendedor de empresário, empresário de empreendedor, e são pessoas que eu falo corporativas diferentes. Quais foram os seus maiores desafios, Pedro, assim? Na verdade, os desafios são inúmeros e diários, né? Não continuam e não acabam nunca. Então, assim, o primeiro, que foi o maior embate que eu tive, eu comecei a fazer as bolsas com 17, assim, saí, né, pra fazer. E idade. Eu era menor de idade. Quando a gente abriu a empresa não era no meu nome. Ela foi aberta no nome da minha tia, porque eu não podia, porque eu era menor de idade. Então eu chegava nas indústrias de couro e, enfim, ia lá, ia escolhendo os meus couros, na hora de fazer o pedido ou pagar, tu não pode. E não era nem por idade, porque o CNPJ até eu poderia, enfim, como era o nome da minha tia, mas era aquele preconceito, né? O que esse guri tá fazendo aqui? Muito jovem, ele tá comprando, né? Nem vai comprar, não vai... Então foi o primeiro embate. Então muitas das primeiras compras não fui eu que fiz, né? Tinha que pedir para alguém comprar, para mim. Isso para N coisas, tanto para o couro, quanto para ferragem, quanto para conseguir pessoas para trabalhar comigo. Sim. Foi bem complicado. As dificuldades de conseguir as matérias-primas necessárias para a confecção. E as pessoas também, né? Porque hoje eu tenho funcionários que têm 56 anos e eu tenho 20. Então foi também super complexo no início. Tem um preconceito para a questão da credibilidade. Exatamente. Isso é até hoje, assim, né? Tu tem 20 anos, eu tenho 56, então ainda é um embate. Mas a maior dificuldade foi isso, foi conseguir fazer essa compra dos materiais para poder começar. Depois foi ganhar confiança dos lojistas que eu comecei a trabalhar. Sou um rapaz de 17 para 18 anos, né? Como é que a gente pode fazer, né? Na época, eu acredito que até que eu já estava bem perto dos 18. É onde você começa as suas parcerias. Exatamente. As suas conexões, o networking, as relações comerciais de negócio, para conseguir expandir a marca. Exato. Até, então, por um tempo, assim, eu fiquei bem escondido, na verdade, ninguém sabia quem era o Pedro. Eu não mostrava isso, não tinha essa cara, justamente porque quando as mulheres chegavam na loja e compravam a bolsa e viam a caixa, enfim, tudo, né, elas não imaginavam quem era o Pedro, né? Elas não imaginavam que era um guri tão jovem. E a mesma coisa valia para os lojistas, então muitas vezes não era eu que ia até a loja, era algum adulto que ia até a loja para fazer o convencimento para o lojista começar a vender as peças na loja. Então, enfim, essa foi com certeza para mim o maior embate, que é uma coisa que eu carrego até hoje, como eu comentei, mas os desafios são diários. Na verdade, na parte do empreendedorismo, todo dia tu tem um dragão para matar, eu diria, né? Com certeza. Então, tanto o empresário quanto o empreendedor, ou ambos, eles têm que... Nós, todos os dias temos que criar uma nova história, sempre sendo protagonista da nossa própria história. Por isso que conhecer o empreendedorismo é muito bom, porque daí você passa a ser dono da sua própria história. Exato. E quais são as novidades nessa linha de empreendedorismo? Como que está a loja aqui em Santa Cruz? Quais são as novidades que você tem para nós? A loja aqui em Santa Cruz eu abri mais ou menos faz uns 5 meses agora. E eu tô super feliz, assim, super realizado, porque a loja era a minha ideia principal desde sempre. Eu já tinha tentado abrir várias vezes, 3 vezes. Mas, novamente, aquela coisa do empreendedor, não deu na primeira, não deu na segunda, não deu na terceira, vamos na quarta, né? Mas, então, consegui abrir a loja esse ano e tô super feliz. Agora o projeto é, até o final desse ano, tentar, se tudo der certo, se encaminhar a abrir a loja de Porto Alegre. E, quem sabe, início do ano que vem ainda eu tenho o desejo enorme de abrir a loja em Gramado também. Tem super público para mim, tenho muitas clientes de Gramado que vão a Porto Alegre, ou que, não tanto, mas que vêm até Santa Cruz, enfim, escolher as peças, né, passar um dia na cidade para ir ali na loja.
que eu gosto de mostrar cada peça, o porquê daquilo ali, né? Porque às vezes a gente, olhando uma peça, a gente não entende, mas por que isso, por que aquilo, para que serve, como eu uso. Que nem essa peça que a gente deixou ali, ela tem essas conchinhas cravejadas, cravejadas não, é uma correntinha, é um colar. Então tu tem a opção tanto de usar como colar, quanto de usar na bolsa. Eu sempre gostei de trazer 2 opções para peça, ou 3. E, enfim, o projeto agora é esse, é tentar abrir mais essas 2 lojas até o ano que vem. Se tudo der certo, vai dar certo, mas, enfim. Desejo muito sucesso. Eu acredito que vai. Força de vontade, determinação, coragem que você tem. Não, isso com certeza. E é até importante a gente falar sobre isso. O poder da vulnerabilidade. Vulnerabilidade para muitos é fraqueza, mas na verdade a vulnerabilidade é essa força da coragem, a coragem de sermos nós mesmos. É o que o Pedro está fazendo. E se colocar ora palco, ora plateia, mas em nenhuma das posições a gente deve fazer julgamentos e comparações. Exatamente. E continuar seguindo com os sonhos, com os planos e os projetos, que é assim que é a vida. Tem que ser simples, felicidade plena não existe e não existe perfeição. Né? Somos todos imperfeitos, porque senão fica essa sensação de culpa, de que tem que ser feito perfeito, tem que estar incrível, algo para ser lançado, para ser começado, para ser iniciado. Não, a gente aprende fazendo. Exatamente, eu percebo muito, assim, entrando ainda na pauta do empreendedorismo, eu tenho vários amigos que, enfim, fazem várias coisas que eu, com o meu olhar de empreendedor, já, vamos fazer, vamos abrir, vamos vender, vamos, né? E eles, não sei, eu vou ter que, sei lá, por exemplo, eu vou ter que começar vendendo na rua, eu vou ter que... Mas, gente, tudo se começa de um ponto, né? A gente, eu percebo assim, as pessoas muitas vezes acreditam que eu já comecei com uma loja, que eu já comecei... Não, eu comecei fazendo pouquíssimas peças, eu e uma menina, que é essa que me apoiou desde sempre, que a gente faz as peças até hoje, ela é minha gerente. E começamos fazendo eu e ela, era 6 peças por mês, era o que a gente conseguia fazer. Mas então, você acreditava nesse sonho. Exatamente. Você sabia das suas potencialidades. E isso ainda não quer dizer que vai dar certo, que vai ser sucesso. Exatamente. Exatamente. E às vezes você vai fracassar 1, 2, 3 vezes, às vezes vai até mudar de ideia, vai mudar de rota, de caminho e começar um novo projeto, mas o importante é a resiliência, a capacidade de passar por essas crises, por esses transtornos. Exatamente. E continuar a seguir adiante mais firme e mais forte do que nunca. Exatamente. O maior obstáculo para uma boa conversa é a incapacidade do ser humano de ouvir o outro, com inteligência, habilidade e compreensão. Conversando, entendemos as pessoas. Conversando, a gente se entende. Muito obrigada, Pedro, por essa história linda de empreender grande desde pequeno. Foi muito bom ter essa conversa boa e rara com você. Eu que agradeço o convite para participar do teu programa e estou muito feliz. Obrigado. Vem conversar com a gente. Beijos no coração, gratidão.